Foi os reclames da comunidade que estava sendo visitada por uma série de objetos voadores não identificados, e isso gerou uma temeridade muito grande por parte da comunidade. A Operação Prato, ou como também ficou conhecida, Chupa-Chupa, atormentou a população do Pará durante os anos 70, que presenciou ou ouviu relatos de verdadeiras noites de terror. Alguns acreditam que a história da Operação Prato é apenas fruto de imaginação e que nunca aconteceu. Mas para essas pessoas que vivenciaram esses 4 meses no estado do Pará, é algo real e que até hoje está sem explicação. A investigação foi se alongando até se ver sem solução, deixando a história ainda mais curiosa. O nome Chupa-Chupa se deu pelos próprios moradores, que alegam que os OVNIs vistos em suas casas sugavam o sangue das pessoas que ficavam embaixo das luzes. No vídeo de hoje, contaremos a história real da Operação Prato e como tudo aconteceu. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever aqui agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Operação Prato. Você gosta de OVNI, você é o follow, você fala muito sobre esse assunto, você me pede muito esse assunto, porque esse assunto foi um dos mais pedidos aqui do canal. E tem uma lenda no canal, esse assunto é muito pedido, normalmente não dá view. Nada de view, não é? Então, comentem bastante. Agora, tipo, o YouTube que é isso, comentário. Então, comenta aí, vão bater 4.000 comentários e vão bater 20.000 likes, certo? Para esse vídeo ir para bastante pessoa e ter bastante view, beleza? E quebrar essa magia errada em cima do vídeo, pedido da galera. Em abril de 1977, na Ilha dos Caranguejos, no Maranhão, 4 homens estavam em um barco. Iriam pegar madeira à noite, quando de repente, uma luz forte surgiu no meio do céu. A luz atingiu os 4 que estavam dentro do barco. Às 5 horas da manhã, um deles percebe algo diferente e então tenta acordar os outros. 2 se levantam com muita dor no corpo. Eles tinham queimaduras de 2º grau. O último homem tinha as mesmas queimaduras, mas já estava sem vida e foi a primeira vítima dos relatos. Então ali estava surgindo aquele padrão que ficou conhecido dessa época dos ataques ali no Pará. Que era o quê? Deixava na pessoa ali a pele avermelhada, normalmente, como se ela tivesse sofrido um microagulhamento, sabe? Quando tem vários furinhos assim e fica bem vermelho. É meio que isso. E era quase sempre nos mesmos locais. Tinha um lugar diferente entre homem e mulher. As mulheres eram no peito aqui, no peito esquerdo, e os homens eram na coxa. Então tinha um padrão também ali de ferimento, onde aparecia esse ferimento. As pessoas que relatavam como tinha sofrido esse ferimento também relatavam algo muito parecido. Eram OVNIs que apareciam, muitas vezes eram naves muito grandes e ficavam em frente à casa deles, e jogavam luzes intransponíveis, ou seja, que atravessavam as coisas e que não interessava se tinha uma parede, um telhado, o que tinha na frente, essa luz atravessava e ela então sugava ou chupava o sangue das pessoas. Por isso, Chupa-Chupa, ficou conhecido por Chupa-Chupa por conta disso. Nessa época, então o que aconteceu? Começou a ter uma patrulha voluntária onde alguns homens lá pelo Pará, onde alguns homens nessas cidades que tiveram mais contato, começaram a ficar meio que de proteção mesmo assim, protegendo as pessoas para caso eles aparecessem, ter algum tipo de ajuda. E as mulheres começaram a se reunir também para evitar algum ataque. E quando alguma visse um OVNI ou quando visse algum detalhe esquisito, avisava todas as outras e todas elas se escondiam e dava tempo de todas elas se salvarem. Então eles começaram a se preparar como se realmente fosse uma guerra. Mas quando tem uma guerra, não é a população, não são os civis que vão pra guerra, né? Normalmente quem é? São a galera lá do exército, da marinha, da aeronáutica. Então eles foram chamados também para poder ver esses problemas, porque na época, não é parece brincadeira, né? Mas não é brincadeira. Muita gente começou a relatar a mesma coisa. Quando você tem relatos muito diferentes e de tempos muito distantes, tudo bem. Mas aqui a gente tem um período grande de 4 meses, onde se teve um padrão de ataques e se teve um padrão de vítima. Porque se não for um OVNI, beleza, não é um OVNI, mas o que é isso então? Então é alguma coisa humana que foi criada e que ninguém tem ideia do que é. Porque o que é isso que tá com uma luz que consegue sugar o sangue da pessoa, entendeu? Apesar disso, não teve muitos relatos assim de vítimas fatais. O que a gente teve muito foi relato de lesão, igual a gente falou. E como aquelas regiões eram mais afastadas, não tinha muito acompanhamento médico, muita gente começou a ir embora dessas cidades. Começou a ter uma debandada de pessoas e foi onde realmente eles falaram, vamos fazer uma operação própria para isso. E eles montaram então um acampamento na praia de Humaitá. E na época os civis já foram proibidos de ir para lá. Só pra vocês verem que realmente o negócio estava ficando sinistro. Quem estava cuidando de tudo era o capitão Uirã de Holanda. Esse cara, ele não gostava desse papo de OVNIs, ele era bem cético.
tá? Ele realmente, assim, não acreditava 0% naquilo, mas ele foi pra lá pra fazer o trabalho dele, né? Ele foi pra ver o que era, ele achou que poderia ser uma tecnologia humana, igual eu falei, e quando ele chegou lá, sempre mantendo esse cinismo. Até que uma nave passou por cima dele, e ele mesmo dizia isso, ele disse que naquele momento ele falou, agora não tem mais dúvida. Do mesmo jeito que ele sempre não acreditou com muita fé, ele passou a acreditar com toda a fé possível, porque ele viu. Ele fala que viu uma nave de 30 metros, mais ou menos, uma nave gigantesca, toda preta com luzes embaixo. Junto dele, nessa operação, tinham 60 pessoas, então a gente tá falando de 60 pessoas que tiveram a mesma visão. E com isso surgiram vários registros, que isso tinham fotos, tinham gravações de vídeo, que não era tão fácil naquela época, mas que eles conseguiram fazer. E o capitão chegou a desenhar esses OVNIs. Para ser mais exato, ele desenhou 9 vezes. Ele fez 9 desenhos diferentes desses OVNIs, para você ver o quanto que ele realmente tinha visto eles, teve acesso, com um bom tempo ali, né, vendo esses OVNIs. E ele tirou cerca de 500 fotos. Então ele tem 500 fotos desse momento. Em um certo momento eles tentaram perseguir um desses OVNIs e quando eles chegaram próximo da nave com um helicóptero, segundo relatos dos próprios oficiais, o helicóptero teria parado de funcionar e eles teriam começado a cair. E aí depois que a nave se afastou, voltou a pegar. Cara, tinha muita coisa ali pra ser explicada, muita coisa pra ser investigada pelo menos, né? Só que em dezembro de 77, 4 meses depois do início, a polícia arquiva o caso. Então fica uma sensação de porquê, né? Só que os casos não pararam de acontecer e foram rolando até março de 78, então ficaram aí por mais 3 meses pelo menos. O capitão, que na época pertencia à polícia e obedecia, né, e tinha que parar a investigação, continuou a investigação por fora. E ele continuou essa investigação até 1997. O capitão então começou a expor o que ele sabia, foi dar entrevistas falando o que sabia. Foi assim que essa história toda começou a ficar pública e começou a ter uma veracidade maior, porque até então todo mundo via como um mito do Pará, entendeu? E as fotos dele, os relatos, os vídeos que ele tinha, foram levados então para a aeronáutica, que até então não tinham estudado o caso. Na época já tinham países de fora estudando o caso, porque se interessam mais por ufologia do que o Brasil, e vários outros passaram a estudar, e inclusive o Brasil em um certo momento começou a estudar também, só que não tão fervorosamente. E o que aconteceu? Logo depois que ele deu a entrevista, 2 meses depois, ele foi encontrado já sem vida. E nisso foi alegado que ele teria tirado a própria vida, mas tem gente que acredita que poderia ter sido uma execução de silêncio, entendeu? O que, obviamente, é uma acusação muito grave para se fazer e que a gente só está aqui falando sobre uma teoria e que não tem prova alguma disso. E em maio de 2005, numa primeira atitude assim mais voltada realmente para esse lado acadêmico de estudo, a aeronáutica chamou os ufólogos para um debate, para conhecer o que eles conheciam da história, para ter todos os detalhes e poder entrar um pouco mais adentro, mas nunca teve uma atualização oficial sobre o caso, falando que eles sabem de fato o que o capitão falou que era verdade, o que não era verdade, se tudo era verdade ou se tudo não era verdade. Tudo isso foi sendo levado meio que, é tão nada a ver que a gente nunca vai responder, entendeu? É meio que essa postura hoje do governo quanto a esse caso. Mas enfim, essa é mais uma das histórias que vocês indicaram pra gente, então muito obrigado por indicar a história realmente é muito legal. E se você quer que o seu vídeo apareça aqui, é só comentar bastante, comenta muito aí e vai assistir outro vídeo do canal. A gente tem, por exemplo, o vídeo do ET de Varginha, que é um outro ET que caiu aqui no Brasil que tem uma história bem conhecida, então bora lá.